Boa tarde, meu nome é Valmer, né? Sou paciente renal crônico, né? E hoje eu queria estar comentando com vocês a respeito da questão do INSS, né? Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então o que acontece? Eu estava trabalhando, veio a pandemia, na época eu já tinha 56 anos, e aí o que aconteceu? Devido à Covid, o pessoal da empresa decidiu afastar todos que tinham mais de 50 anos, né, por fazer parte do grupo de risco. Sou, né, hipertenso e diabético. Então foi afastado em 2020. Isso quando 3 meses depois, em maio, isso foi em fevereiro, março, abril, maio. Em maio, eles me desligaram porque a Covid, a previsão era 1 ano ou 2. E assim foi feito. E eu morava em São José dos Campos, vim para Uberlândia, justamente transferido para trabalhar nessa obra, lá da Ambev. E aconteceu todo esse problema e eu fiquei, já estava aqui, estava com o apartamento alugado, a família aqui, e decidi ficar em Uberlândia. Né? E fiquei aguardando acabar essa questão de pandemia, sem poder trabalhar, ninguém que estava contratando, para poder procurar emprego. E aí nesse intervalo entre 2020 e 2022 eu fiquei doente, meu risco parou e eu comecei a fazer hemodiálise. Então dificultou mais ainda, agora eu já não podia trabalhar. Devido a eu fazer hemodiálise segunda, quarta e sexta, 3 horas e 45, ou seja, quase 4 horas de hemodiálise 3 vezes na semana. Né? E aí como eu sou contribuinte do INSS, apesar de estar naquela ocasião desempregado em função da Covid, né? E aí eu dei entrada no INSS, comecei a fazer a hemodiálise em maio, fui orientado por um advogado aí pagando o INSS, e com 6 meses que eu estava pagando o INSS para pegar o auxílio doença. Aí foi quando, né, o INSS negou, dizendo que eu comecei a contribuir depois que fiquei doente, mas na verdade não é. Eu comecei a contribuir em 83, né? E contribuí por mais de 15 anos. E aí o que aconteceu? Foi indeferido, ou seja, o INSS negou o meu auxílio doença. Né? Só que tem um detalhe, existem 15 doenças que não tem carência do INSS. Se você foi contribuinte, independente de você estar desempregado ou não, de ter mais de um ano de desemprego, ou não estar pagando particularmente o INSS, eles têm que te dar o auxílio doença e provavelmente a aposentadoria, porque você não tem mais condição de trabalho. Né? No meu caso, eu não tenho condição de trabalho. E aí, infelizmente, o INSS, eu dei entrada 2 vezes e o INSS negou. Né? Ele negou. E aí eu entrei na justiça. Certo? Então o que acontece? Hoje eu estou aguardando uma posição da justiça. Mas o interessante é o seguinte, eu aconselho, nesse caso, da pessoa que ficou renal crônico e está desempregado, que vocês fiquem sabendo que o renal crônico faz parte de uma lista de 15 doenças que não tem carência. Se você já contribuiu com o INSS, o INSS tem que lhe dar o auxílio doença, né? E provavelmente você vai para a aposentadoria. Né? Mas infelizmente hoje ainda, desde 2019, que o INSS está jogando duro. Certo? Está jogando duro. Mesmo você tendo direito, mesmo estando na normativa do INSS, que você tem direito a se aposentar, principalmente eu que fui contribuinte, eles mandam você procurar a justiça, ou seja, eles protelam. A justiça demora e eles ganham tempo, né? E depois tem o seguinte, quando a justiça, porque eu já tenho vários colegas que ganham, mas o retroativo, porque o certo é o INSS pagar. A partir do momento que você foi no INSS, que ele deu entrada no INSS pedindo o auxílio doença e ele te negou e você tem direito, então se passar 2 anos e você ganhar na justiça, eles têm que te pagar o retroativo, só que eles não pagam. Eles vão protelar, eles começam a pagar o teu salário, a tua pensão, né? Mas o atrasado eles ficam protelando. Eles estão matando, você foi contribuinte, você é um trabalhador, você paga imposto, você paga tudo e eles estão protelando, né? Empurrando, mandando para a justiça. Mesmo você eu tenho consciência, eu já vi a normativa do INSS, já era para estar aposentado.
Se eu tivesse, porque hoje a legislação de 2019 para cá diz o seguinte: nunca você vai ser aposentado direto. Eles vão dar auxílio-doença. Hoje eles chamam de invalidez temporária e invalidez permanente. Então, a invalidez temporária é justamente o auxílio-doença. Então, de 2019 para cá, ninguém se aposenta direto. Você vai para o auxílio-doença, né? E entre 6 meses e 2 anos, eles provavelmente, se você tiver uma doença que te incapacita definitivamente, eles vão te aposentar. No caso, seria eu. Se eles tivessem seguido a normativa do INSS, quem está lá hoje, tivesse feito isso, hoje eu já estaria me aposentando. Mas aí já faz 2 anos que eu não posso trabalhar, estou desempregado, né? Estou dependendo de uma coisa que eu já contribuí há muito tempo atrás, contribuí, mais de 15 anos. Então, legalmente, pela normativa do INSS, era para estar me aposentado. Era para eu já estar aposentado hoje. Mas, infelizmente, está tendo essa enrolada, essa empurra para a justiça demora. Demora 2, 3 anos para poder você ter um retorno. Se você estiver trabalhando e ficou doente, beleza. Se você estiver desempregado e ficou doente, não pague. Não pague porque você tem, né, é livre dessa carência. Né? Você não precisa estar contribuindo para ser assegurado no caso dessa doença. Doença renal crônica, mas é uma lista de 15 doenças, então. Né? Então, infelizmente, quem contribui no Brasil, quem trabalha, quem paga imposto, não tem valor. Né? Então, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê seu like. Um forte abraço.